bem-vindos a mais um episódio do Mordendo a Língua. Hoje a gente tá aqui com a Ellen Souza. Mistério! Ela é de São João, que é uma cidade aqui do lado. E que a gente tá trazendo, vai começar a trazer o pessoal de fora, que a gente é importante, né? E aí, ela tem várias histórias pra contar. Ela é publicitária de formação, ela trabalha como videomaker, chiquérrimo. E aí a gente tá aqui pra apresentar ela. Bem-vinda! Obrigada, gente! Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Achei muito chique vir no podcast, tá? Eu amei. Muito obrigada pelo convite, por vocês me darem essa oportunidade de falar um pouquinho. E muito legal o trabalho de vocês também, né? Trazendo história de mulheres incríveis. É um prazer estar aqui. A gente que agradece. Porque a gente sabe que toda mulher tem uma história pra contar, independente de que aconteceu, como que chegou lá, se não chegou lá, todo mundo sabe que só o fato de ser mulher já tem várias barreiras, né? Com certeza. Então, assim, para o pessoal te conhecer, começa contando um pouquinho, assim, desde antes de você estudar, o que você fazia. Desde antes de você nascer. Eu nasci, vai. Bom, nossa... É difícil a gente falar da gente, assim, né? Quando alguém vira pra gente falar de nós mesmos. Mas, bom, eu sou formada em publicidade, né? E eu sempre gostei dessa área da comunicação. Sempre, desde criança, gostava que minha mãe tirava foto. Sempre fui muito desinibida, muito comunicativa. Tive uma infância muito feliz, muito gostoso, sabe? Assim, só tenho memórias boas da minha infância. E eu acho que isso contribuiu para que eu fosse uma mulher muito sonhadora, que eu sou ainda muito, sabe? Me formei na faculdade, trabalhei na área e já vem há 3 anos, na verdade, que eu comecei, assim, na minha carreira solo, sabe? Tipo, trabalhando pra mim mesma, sabe? Como videomaker mobile, que vocês falaram, né? Não sei se eu já pulei partes, né? Mas eu não sei o que falar muito da minha infância. É difícil, né? Mas no geral foi muito gostoso. Essa sou eu, sabe? Gosto de ser sorridente, de ser alegre. Eu tento sempre ser esse tipo de pessoa. Óbvio que, né, não romantizando só, porque tem dias que a gente não tá assim, mas no geral eu sou 80% assim. Mas voltando pra trajetória, assim, na minha carreira, né, eu saí do serviço que eu tava, né, CLT, pra começar a empreender, já tem 3 anos, e eu saí porque eu sempre fui muito dedicada, sempre coloquei tudo de mim, eu falei assim, mas e se eu colocar toda essa energia que eu coloco num negócio, numa empresa que não é minha, em algo que é meu, né, porque força de vontade eu tinha, né. Então, eu saí do serviço, eu trabalhava no marketing de uma empresa lá de São João. E aí, eu comecei a trabalhar somente com os meus vídeos, né? Que aí foi que eu me tornei videomaker mobile. Fui uma das primeiras em São João, até uma moça que tava falando comigo esses dias, que é minha cliente, ela falou, nossa, você foi bem pioneira nesse ramo de videomaker mobile, porque antes não tinha tanto, sabe? E eu sempre gostei, tipo, sempre não fiz nenhum curso especializado pra isso, mas na pandemia todo mundo ficou, né, com muito tempo, era TikTok, e eu explorava gravar vídeo, editar, e aí eu fui descobrindo isso, sabe, e o que eu gosto, né, assim, como eu disse, desde pequena eu gosto de foto e essas coisas, e aí deu certo, tô há 3 anos trabalhando por conta, dando conta de pagar minhas faturas, meus boletos. Nossa, já é ótimo. Que é uma satisfação, né? Ô, Ellen, explica um pouquinho pro pessoal o que é videomaker mobile. Vou contar pra vocês. O videomaker em si é quem trabalha, né, com produção audiovisual, mas os videomakers, assim, quando a gente se denomina alguém videomaker, eles fazem geralmente com câmera. O termo mobile é que a gente faz com o nosso celular, que eu gosto muito de trabalhar com o celular pela praticidade, né? Hoje em dia é tudo muito rápido, né? Nas redes sociais. Então foi
um segmento que cresceu muito no mercado, né? Muitas, hoje em dia, tipo, eu faço às vezes até cobertura de casamento, né? Com o próprio celular. Isso é muito legal. E eu gosto dessa ferramenta pela praticidade, assim. É um serviço diferente, né? Do audiovisual das pessoas com câmera, que são super cinema, né? Cinematográfico. Mas funciona muito também. E você trabalha sozinha ou você tem uma equipe? Eu trabalho sozinha. Mas você cobre casamento sozinha? Eu cubro. Menina, assim, eu explico pro cliente. Coisa. É muita coisa. Inclusive, ontem... Na verdade, eu faço não só eventos, né? Eu trabalho também, tipo... Eu falo que a minha rotina nunca é enjoativa, porque um dia eu tô numa loja de roupa, um dia eu tô fazendo um casamento, aí um dia eu tô com um médico, e é assim, sabe? Aí um dia é chá revelação, então nunca fica cansativo, né? Mas ontem foi até legal, que é uma ideia, né, de escalar o negócio, porque eu tava no aniversário, o ambiente era enorme. Eu falei, caramba, eu sozinha aqui, tipo, tem coisa acontecendo lá em cima, por onde vou começar? Mas deu certo, mas seria interessante já pensar em escalar, né? Expandir. Porque é muita coisa pra câmera pegar um ângulo só, e né? Casamento acontece tudo assim, tipo, é muita coisa atrás da outra. Mas assim, aí sabe? a pessoa contratou já o fotógrafo, tudo também, e tem o videomaker. Exato. Eu deixo claro pra pessoa, assim, que o meu trabalho é diferente, né? O formato desses produtores de audiovisual com câmera, eles são vídeos maiores, são, tipo, aquela cobertura completa. Eu vou pegar, tipo assim, as cenas que a pessoa fala, olha, isso pra mim é muito importante. Eu capto a cerimônia, mas a gente tem que, no caso, eu tenho que tomar essas decisões. Eu vou ficar aqui com a noiva ou vou lá filmar os convidados? Mas, tipo assim, a noiva, aí a gente tem que ir dosando, né? Tipo, a noiva aqui é prioridade, né? Então eu tenho que ter um pouquinho esse jogo de cintura, né? E você tem que abrir pra eles, pros noivos, né? Tipo, olha, eu vou fazer assim. Exato. Eles têm consciência que com o celular é um serviço diferente que a gente entrega, né? Tem gente também hoje em dia que contrata como um complemento, né? Eu já fui em casamento que tinha equipe audiovisual que fazia com as câmeras e tudo, e aí a pessoa me contratava pra fazer ali, né, o Story Maker, que é em tempo real, ou tem gente que não quer em tempo real e só quer ter tudo no celular, porque, querendo ou não, o audiovisual com câmera é mais demorado pra entregar, né? Assim, pra eles conseguirem o prazo. Então, a pessoa às vezes quer ter tudo no celular. Então, eu já fiz esse tipo de trabalho aí também. transforma, tipo, num Reels, assim, rapidinho. Num Reels, ou cobertura em Stories Real Time mesmo, tipo, em tempo real, que é bem legal também, que eles acabam... Eu filmo numa perspectiva diferente, né? Às vezes tem um bastidor acontecendo ali, que é uma coisa que eles não vão poder ver no momento, e eu consigo captar. E nisso tem que levar 1 ou 2 celulares? Eu levo um, mas ontem eu tava falando até com meu namorado sobre isso, tipo, de começar a investir em um outro celular, porque às vezes no casamento um outro celular, uma outra também, power bank, porque a bateria vai que vai, né? Deus. Nossa, é mesmo. Sim, então a gente tem que pensar em tudo isso. É uma ideia, né? Pra começar também a escalar, né? Nesse sentido. E o que você pega mais? A gente tá falando de casamento, mas você pega mais o quê? Assim, aniversário? Nossa, é bem mesclado, sabe? Durante a semana, são mais lojas que às vezes precisam divulgar coleção. Aí, às vezes, tipo, aniversário, esses eventos são mais de final de semana também. Mas, nossa, sempre aparecem umas coisas assim, bem aleatórias, sabe? Você não descansa, então, né? Eu tô trabalha final de semana, durante a semana? Eu tô virando uns dias bem mais cansativos, mas pela época do ano. Tem época que eu consigo, até porque eu preciso de dias pra editar, né? Senão... É mesmo. Mas, vai dando certo, né, gente? Nossa. E aí você não mostra sua carinha ali pra aproveitar e fazer um job de influencer ali? Não, gente, é muito assim, tipo, essa questão de trabalho, eu falo que eu vivo em casa de ferreiro espeta de pau, porque eu mesmo não divulgo ali, sabe, essa parte minha. Mas, porque nesses momentos eu acho que mais o foco é a pessoa que me contratou, né? Não sei. A não ser que a pessoa tenha interesse também, aí eu acabo ali, tipo... Posso fazer alguma coisa. Por exemplo, ele vai falar de um perfume, já mostra vocês, né? Já juntam a fome com a vontade de comer ali. É verdade. Mas o ruim é que, assim, ela que filma. Né? E aí, como que ela... A não ser que seria de... Uma outra pessoa, né? Tem que ensinar. Tá contratado. Tem que aprender. Ele já aprendeu, ele já tá ótimo. Então, pronto, já coloca ele. Mas você também presta serviço de influencer, né? Sim. E o meu perfil, assim, foi algo bem orgânico. Eu sempre gostei,
de postar. Na verdade, esse é o meu sonho, sabe? Tipo, trabalhar com a minha imagem. Eu ainda, que nem eu falei pra vocês, não é a minha principal fonte, não é o que... Mas a gente caminha pra isso, né? É um início, né? É o início, todo mundo tem um começo. Eu sou bem recém-nascida, já venho há anos, tipo, postando, mas antigamente as coisas não eram tão... Cada hora muda, né? O jeito de, tipo, uma hora o Instagram trabalha dessa forma. Então, é um pouco mais desafiador pra gente acompanhar, mas a gente vai tentando. Eu gosto muito no meu Instagram de compartilhar a minha vida, sabe? Eu não consigo, tipo, mentir. Eu gosto de compartilhar o que eu sou mesmo, sabe? Hoje em dia, eu compartilho mais a minha rotina, né? De academia, que eu amo. Eu amo essa parte. Inclusive, é um nicho que eu gostaria mesmo de tipo, que fosse meu nicho principal do meu perfil, sabe? Mas hoje em dia eu compartilho um pouco de tudo. Família, momentos, assim, a vida, é um lifestyle, né? Hoje em dia é o que eu mais faço ali. Eu tô lembrando de você falar do café. Do café de R$10? Ela vê e some, eu não vejo o que era. É, porque é um perfil só. Então. Do café que ela disse que a mulher não queria, assim, ela foi comprar o tamanho médio. A mulher não queria dar não tinha copo, café. Não tinha copo do tamanho médio. Eu gosto de café. O copo, tá, o cafezinho. Ela queria tomar o café, mas não tinha um copo médio, não é isso? É isso. Aí a mulher falou, não, mas pra você levar o grande, ela falou, não, mas é só pôr o... Eu falei pra ela, põe no copo grande. Falei pra ela, não pode? Porque na minha cabeça era muito normal, né? Ela, não pode. Aí então me vê um copo grande. Aí eu comprei o copo grande, gente, mas era muito... Eu fiquei louca de café. Fiquei louca. Não, era tarde, depois do almoço, eu fiquei com batedeira. Eu entendo, eu tô rindo justamente porque eu fiquei igual. Mas, nossa, parecia... Foi muito pesado desse jeito, sabe? Porque eu tava gravando, eu tava trabalhando, eu dei play e eu não conseguia. Eu pedi pra minha cliente, falei assim, a gente pode gravar de novo? Sorte que ela viu que eu tinha tomado aquele copo de café. Falei assim, porque eu tô tremendo demais. Falei pra ela assim. Gente, tava dando pirueta. Tava, fiquei apocalíptica. Gente, mas era só um copo. A quantidade era a mesma. Essa parte eu não entendi muito mas tudo bem, né? A mulher burocratizou uma coisa que não... Nossa, foi bem isso que ela fez. De isopor. Vagabunda. Vai ter que comprar aqueles estabilizadores lá que daí... Mas eu ia estar tremendo até naquele negócio, porque, gente... Aí acabou o serviço, eu falei assim, o que eu vou fazer? Vou beber água, né? Beber água pra tentar ver se passa. Mas melhorou. Comi, deu certo. Mas você não toma esses pré-treinos? Vai treinar? Eu tomo, mas de manhã... eu acho que foi muito grande a dose de café. Que tamanho que era esse copo? Era copo americano, tipo assim. Cheio? Tipo, cheio. E tava de coca. Depois eu tomei. Porque eu tinha pagado, né? De vaca, né? Ela falou assim, eu investi meu dinheirinho feminino no meu café. Vou tomar tudo. Sim, depois eu ofereci pra galera, ninguém quis. Eu falei, bom, vamos lá. E tava forte? Tava. Era de máquina. A mulher fez aqueles que... Coloca assim, expressão Nossa, raiz. Fortíssimo. Muito forte. Que é isso, gente? Mas deu tudo Pagou R$89. Foi 10. Nossa. Barato até. Aquela já vou sortar aqui. Não vale a pena. Não vamos divulgar. Não vamos divulgar isso. Você é de São João mesmo. Você nasceu lá. Ai. Babi, normal. Essa parte eu babei. Eu sou de São João. Minha família toda é de lá. Não tem nenhum parentezinho em São Paulo pra dar uma passeada. Mas deixa eu te falar um negócio, é muito simpático. Você é São Joanense também? Eu sou de Jacupiranga, São Paulo. Não, então eu posso falar mal. Não vai querer vai se doer, né? Nessa área de influencer, você acha que você tem abertura lá em São João? Não, é difícil falar assim da gente, né? Eu sei lá, eu sou meio modesta. É mais pelos não que recebe, né? Então, lá em São João, eu vejo que às vezes tem algum evento, eles me procuram pra divulgar. Então, assim, eu sinto um pouco essa adesão, assim, sabe? Tem bastante parte do meu público, não é... Porque eu comecei a viralizar alguns vídeos. E quando a gente viraliza, ele não fica tão segmentado ali na nossa cidade, né? Tem bastante gente pra fora do fitness mesmo, que teve uma época também que eu postava muito mais questão de autocuidado mesmo, dessas partes mais da mulher, que começou a viralizar esses conteúdos. Então, tipo assim, eu tenho um pouco em São João, mas eu acho que não é só ali, sabe? Tipo assim, a parte dos seguidores é um pouco mais espalhada, assim, sabe? Quando eu vejo nas minhas métricas, tem São João, né? Porque comecei ali e também
pelas pessoas me conhecerem do meu trabalho, mas não sei te dizer assim. Acho difícil, eu sou modesta. Já começa a pegar uns trabalhos de São Paulo, Campinas. Aqui em Poços eu super ia querer também pegar os trabalhos que eu adoro. É Poços. mesmo. É que você tá iniciando, né? E às vezes essa sua percepção esteja boa já. O empresário já contratem ela. Amei esse javazão. E Ellen, assim, a questão do lifestyle, como é que começou? Foi uma viradinha de chave, porque... Foi, gente. Eu era bem assim, só vivia pro meu trabalho. Quando eu era CLT, eu não tinha tempo, eu tava muito acima do peso, mas eu nem me via dessa maneira. Mas assim, a minha vida era trabalhar, só trabalho. Assim, não pisava numa academia, não fazia uma dieta. Meu café da manhã era pão de queijo todinho. Minhas amigas queriam morrer. Rapaz. Era. Eu nem, às vezes, até uma coisa que... eu não tenho mais tanta lembrança, assim, de como era, sabe? Tipo, eu lembro do pão de queijo com todinho, porque era uma coisa super fácil. Mas foi quando que eu virei a chave, foi quando eu pedi demissão, né, pra sair, que eu ia começar a trabalhar por conta. Porque eu comecei a enxergar isso, né, como uma prioridade na minha vida, sabe? Esse momento, tipo, hoje em dia pra mim é a parte inegociável do meu dia, sabe? Esse momento de cuidar de mim, da minha saúde, sabe? E eu não comecei na academia, foi em 2022. Eu saí em agosto, eu comecei em setembro. Aí eu não ia pra academia porque eu tinha vergonha. Então eu fazia no quintal de casa. Tem vários vídeos meus no quintal de casa pulando polichinelo. Eu acordava cedo. Isso eu sempre gostei. E aí eu ia pro quintal de casa. Aí tem até trechinho que meu pai acordava cedo pra ir trabalhar. Ele ia lá, ficava pulando comigo só pra fazer graça, sabe? Mas eu comecei a emagrecer ali. Porque fiquei de setembro até dezembro. Dá uns 3 meses, mais ou menos. Eu treinava em casa esses exercícios mais funcional, usava cadeira, usava, tipo, o que eu tinha lá. Né? Essas coisas. Ficava correndo no quintal. E eu lembro que eu fiquei 3 meses sem comer açúcar processado. E aí eu quebrei esse jejum, tipo, em dezembro. Na formatura do meu irmão, que eu acho que foi dia 22, eu acho, se eu não me engano. E eu comecei a perder peso. E aí é super legal quando você começa a perder peso, né? Que é mais, né? A minha pele começou a melhorar também, de cortar o açúcar. E, enfim, já tava super feliz, né? Que tava tendo resultado em casa, né? Só que aí eu tive uma amiga que ela, tipo, foi muito importante nessa trajetória, que ela me chamou pra ir pra academia. E eu falava, eu tenho vergonha. E, enfim, ela pegou mesmo na minha mão e falou, não, vamos na academia, vamos treinar. Aí eu lembro que no primeiro dia útil de 2023, assim, que abriu a academia, né, que tem o tempo que eles ficam um pouco de recesso, era academia de bairro, que não tinha vindo ainda a rede pra São João. Eu falei, então eu vou. E aí eu gosto de romantizar minha vida, né? Aí eu comecei no meu Instagram, primeiro dia fazendo uma coisa pela frente. Não era a primeira vez, né? Dia 1. Porque eu já tinha tentado fazer academia antes, mas nunca tinha sido constante nisso. Aí eu fiquei treinando na academia, tipo, eu não gostava. Tinha dia que eu ia só por ir mesmo, mas eu sempre me forçava a ir, né? Não porque eu amava musculação. Hoje em dia eu sou apaixonada, tipo assim, nossa, não tira da começa a pegar gosto, não, né? Hoje em dia eu falo assim, nossa, é uma coisa que eu gosto de consumir conteúdo, eu gosto de... Realmente isso faz parte de quem eu sou hoje em dia. Mas eu lembro até que eu criei um bode de academia, porque eu ia, às vezes eu só fazia cardio. Aí eu fazia, sei lá, 20 minutos e eu ia embora. E aí também teve vários episódios, por exemplo, que foi mais perto de junho, que meu avô tava doente, né? O meu avô que eu falei pra vocês. E aí eu ficava no hospital com ele, às vezes. E eu ia na academia e veio um personal que nem sabia nada da minha vida. E ele falou, por que você veio na academia se você só vai fazer isso de cardio? Tipo assim, e vai embora. Por que você não tem... Tipo assim... Hoje em dia eu tenho amizade com ele, mas eu peguei um bode dele, assim, por muito tempo. E eu falei, nossa, por que ele tá cuidando da minha vida, né? Tipo assim, não sabe nem do que eu tô passando na minha vida, que eu tava, né, nessa rotina do meu avô, já tava doente. Enfim. Aí, em 2023... eu levei um fora e eu falo que é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque foi depois disso que eu falei assim, eu vou fechar um personal. Foda, né? Eu voltei de viagem, tomei um pé na bunda e falei assim, eu vou fechar um personal. E aí, tipo assim,
eu gostei de fechar um personal, porque o meu personal, tipo, ele é muito legal. Então, eu criei também, tipo, paixão, assim, pelo treino, comecei a pegar gosto e, assim, o ambiente influencia muito. Então, as minhas amizades ali da academia, tipo, sempre faz diferença, sabe? Não adianta falar que não faz. Então, eu falo que eu sou muito grata àquele Jurandir que me deu um pé na bunda, porque depois disso, assim, eu me transformei a pessoa que eu sou, sabe? E aí, comecei a fechar com o personal e depois disso eu nunca mais parei. Tipo assim, eu criei realmente gosto. Nunca mais fui só pra fazer cardio, empurrando, sabe? Aí fez treino mesmo. Comecei a treinar, e aí teve uma época que eu adorava pegar peso, e eu sou de fase, sabe? Assim, aí eu adorava pegar peso e era um desafio pessoal, sabe? Mas eu acho muito importante essa parte. Eu não fui criada assim com os meus pais falando, você tem que praticar atividade física, nem nada do tipo, sabe? Porque tem gente que já vem da família, né? Às vezes alguém da família já tem esse hábito e entende a importância, porque eu cresci sem saber a importância desse momento na nossa vida. Então, hoje em dia eu tento, às vezes recebo mensagem falando, como que você faz? Porque eu não consigo gostar. Falo, olha, você tem que entender que isso aí é o maior investimento da sua vida. Tipo assim, investir na sua saúde. Até assim, porque tem muita gente que coloca trabalho na frente, coloca outras coisas na frente. E eu acho que assim, eu falo que é um investimento porque de nada adianta você trabalhar, você se dedicar. Uma vez eu vi isso, eu falei assim, e também virou uma chave na minha mente. Tipo, de nada adianta você se dedicar horrores no seu trabalho e a sua saúde, pra você curtir, pra você ter qualidade de vida, pra viver as coisas que o dinheiro vai te proporcionar. Uma hora o corpo... Não adianta nada você matar de trabalhar, você vai viajar, você vai ter energia, você vai ter disposição pra aproveitar aquela viagem. Então, eu vejo isso como um pilar, sabe? Eu gosto muito de conteúdo de autoajuda. Tem muita gente que dá hate nessas coisas, mas é uma coisa que pra mim me agrega, sabe? No meu desenvolvimento. Então, aí, eu vi uma vez, eu não lembro quem falou, se foi aquele Joel J, que fala da pirâmide, né? Saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem, sabe? Tipo, o que tem que vir primeiro? Primeiro você e a sua saúde. Porque se você não cuidar dela, você não vai conseguir cuidar da sua família. E a sua família tem que vir antes do seu trabalho, né? Porque não adianta nada você ter todo o dinheiro do mundo se você não tiver com quem você compartilhar uma base. Então, esses conteúdos de autoajuda que as pessoas falam mal, eu gosto. Eu gosto também, porque te ajuda, né? Incentiva. Tanto que eu li um livro quando eu comecei essa mudança de hábitos. Chamava... Gente, eu não leio livro, tá? Eu não sou culta. Eu li poucos. Mas esse chamava O Milagre da Manhã, que fala sobre acordar cedo, produtividade... E isso, depois disso... Gente, eu sou o tipo de pessoa que se eu acordo muito tarde, eu fico com peso na consciência, sabe? Agora eu tô mais flexível, porque eu comecei até a ser meio rígida com isso. Às vezes eu chegava na academia, tipo, 6h15. Antigamente, meu horário padrão era 6 horas. Nossa, aquilo pra mim era o final do dia. Nossa, então a gente tem que ver também, quando nós tá ficando meio neurótica, né? Mas eu gosto muito de acordar cedo, não é por causa disso, assim. Sempre gostei da energia da manhã. Eu falo assim que eu só sou legal de manhã, porque na parte da tarde eu sou meio chata e à noite também. De manhã eu sou bem radiante, que assim, você vai cansando, né? Vou cansando. Aí a minha mãe fala, eu que o diga, né? Porque ela fala assim, quem te vê cedo, feliz. É porque eu chego, eu falo oi com o vizinho, converso com não sei o que, ela ouve lá de manhãzinha e à tarde a minha bateria vai caindo, sabe? A bateria social. Aí não tira nem um cochilinho, assim, pra recuperar? De vez em quando eu tiro, sim. Mas era uma coisa que eu me culpava. Mas aí a minha amiga falou assim, nossa, a sua rotina, você faz seus horários, você não vai se permitir tirar uma soneca pra revigorar? Então, não é todo dia, não. Porque tem dias que eu não sinto a necessidade. Mas quando eu sinto e eu posso, né? Aí eu tiro. Sim. Mas sabe o que eu acho engraçado? Tipo assim, surgiu essa onda fitness, de esporte, não sei o que e tal. Beleza. Não, você precisa acordar 5 horas da manhã, porque o milagre da manhã, você tem que trabalhar, você não pode descansar, não sei o que. Assim, eu acho que existem pessoas que conseguem lidar com isso melhor. Por exemplo, eu acordo de manhã, cedinho, acordo de manhã, óbvio, né? Eu vou acordar outro período. Eu acordo, e aí eu não consigo dormir à tarde, mas porque eu não gosto. Eu não gosto, porque eu sei que à noite isso vai me atrapalhar e tal. Mas não tem problema nenhum. É que veio uma regra, né? Junto com da alta performance, né? Veio muito, tipo assim, que nem a gente tava falando de autoajuda, é muito bom. Mas vem muita gente também que trouxe essa
rotina produtiva de alta performance. Eu também não sou, não, porque eu já tentei ser, mas, nossa, prejudica demais, a gente se frustra, porque às vezes se a gente faz uma coisa, a gente começou a banalizar o descanso, não banalizar, não é a palavra banalizar, culpar o descanso, né? E hoje em dia eu já vejo de outra forma, sabe? Porque tem vezes que o corpo da gente não Pelo menos para um pouco, e a né? gente vê essas rotinas das pessoas, eu acordo, tomo banho numa banheira de gelo e vou viver a minha vida. Beleza, Mas, tipo assim, às vezes a vida dessa pessoa, ela é bem mais tranquila do que a sua. Às vezes a pessoa, sabe, tipo assim, não tem tantas tarefas que nem você tem, não tem ali, que nem o trabalho que você tem que entregar algo pra alguém, ou que tem, enfim, sabe, rotinas diferentes. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a comparação, né, que é um super perigo hoje em dia. Comparação. Porque, igual a gente sempre fala aqui, né, influencer, ela mostra A um realidade. pedacinho do dia inteiro. Você não vai filmar o dia inteiro, desde a hora que você acordou até a hora que você vai dormir. Não, Aí, às vezes, a pessoa entra no seu Instagram, você tá lá fazendo um exercício. Fala assim, nossa, mas essa menina só treina, olha o corpo dela. Por isso, não sei o que. Mas, sabe, tipo assim, tudo bem, você treina, mas também tem uma alimentação boa, você se descansa. Uhum. Então, tipo assim, tem outras coisas, bebe água, aí tem o pessoal, Sim. sabe, não faz o mínimo. E essa comparação. É uma comparação meio injusta, né, também as pessoas têm. Uhum. Tipo, esses dias eu tava na academia, aí eu tinha emagrecido e uma rodinha de mulher. Nossa, mas o que você fez? Ai, meu Deus, nossa, Tá tomando bomba. O que você tá fazendo? O que você tá tomando? E aí, tipo assim, aí eu tava conversando até com o meu personal sobre isso, ele falou assim, tem dias que você vai 2 vezes na academia, tem dias que você tá, tipo, sabe, tipo assim, as pessoas não Tem veem dia que você isso. tá zero energia. né? Tipo assim, as pessoas não veem os esforços que você faz, sabe? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Porque a pessoa só quer as coisas fáceis, né? Tipo, eu emagreci, tipo assim, 15 quilos. Gente, não foi em um ano, entendeu? Vem 3 anos que eu falei pra vocês que eu venho tentando emagrecer. E aí, quando você emagrece, a pessoa vai lá e fala, ai, o que você fez? Nossa, sabe? Tipo assim, tem dia que eu tô 2 vezes na academia, tipo assim, as pessoas são doidas pra tirar o nosso mérito das coisas, né? Isso é bem triste, né, assim. E às vezes, por exemplo, você tem a mesma idade que a mesma pessoa que falou com você, 25 anos, tal, o mesmo estilo de vida, mas a sua genética é diferente. Às vezes uma alimentação diferente, o seu biotipo. Sim. Não, isso é influencia diferente demais. O nosso metabolismo é diferente, entendeu? Eu tenho hipotireoidismo. Então, tipo assim, pra mim, a minha amiga, eu tenho uma amiga que a gente... Hipo. Aquela. É nem pra eu ter aqui emagrece, né? Fui logo ter aqui engorda. Mas enfim, eu comecei com uma amiga. Minha amiga emagreceu demais. Eu demorei mais pra emagrecer. Mas eu continuei tentando, entendeu? Mas ela não tinha o hipotireoidismo, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com essas comparações que a gente faz. O né? lipedema tá relacionado? Não. É meio que genético o lipedema. Minha mãe tem. Só que o grau dela é muito maior, sabe? E outra coisa também que eu acho que... Mas aí já falando um pouco inverso, né? Que as pessoas falam que eu vou na academia. Eu não quero que, tipo, essas pessoas venham eu e se comparem. Porque, por exemplo, vai uma mãe ver o meu perfil, ver que eu emagreci, ver que eu fui na academia 2 vezes. A rotina dela é totalmente diferente. Ela tem que cuidar de uma casa. Eu tenho uma rede de apoio, entendeu? Tipo assim, a minha família... Eu moro com os meus pais ainda. Então, tipo assim, eu tenho os meus pais. Financeiramente, tipo assim, eu que cuido das minhas finanças. Mas, assim, eu não tenho que me preocupar, tipo, em colocar a comida dentro de casa que nem... Ou... Sei lá, eu faço a minha dieta, mas eu não tenho que me preocupar em fazer comida pra casa toda, uma rotina diferente, sabe? Eu também não quero ser esse tipo de pessoa que compartilha nas redes algo que as pessoas vão olhar pra se comparar, sendo que uma rotina de uma mãe é diferente, que nem, às vezes eu tenho parceria com um negócio de suplemento. Tipo assim, eu tenho condição, então eu entendo, sabe? Tipo assim, que eu tenho os meus privilégios também, sabe? Tipo, eu não quero que as pessoas se comparem desse jeito. Por isso que eu acho que a comparação é um mal do século, assim, também, depois das redes sociais. Eu acho que, às vezes, eu tentei tirar bastante essa questão da comparação, sabe? Só que eu sou bem rígida comigo mesma, né? Na verdade, Você se exige. Eu me exijo. Eu gosto de me comparar quando eu tava meses atrás, como que tava o meu desempenho.
não é tão saudável também, porque a gente se cobra, né? Mas eu acho que é menos ruim do que se comparar com a vida de outra pessoa, sabe? Porque pra mim, com relação a isso, eu tenho muita paz, que eu não olho... Tem gente que... Quando a gente era criança, a gente era assim, eu queria ter a vida de fulano. E eu falo assim, que bom que eu não sou mais assim, sabe? Tipo assim, eu amo a minha vida, eu amo quem eu sou, eu não olho pra ninguém e falo, queria ser essa pessoa, sabe? Tipo assim, eu gosto de ser quem eu sou. Entendeu? A minha comparação é tipo, eu tentar ser melhor do que nem... Hoje eu tô melhor do que eu era 3 anos atrás, né? Hoje eu tenho outra cabeça, eu tenho novos hábitos. Então, acho que a gente erra uns caminhos, mas né, eu tô um pouco no caminho certo, sabe? Tá, então. E é legal que agora também você tá casando o teu trabalho com um pouco do teu estilo de vida, né? Sim. O lifestyle. Então, Eu acho que dá pra se complementar. Caminhar, né? Eu acho que eu consigo linkar essas coisas, sabe? Até às vezes meu trabalho de videomaker mesmo, eu consigo fazer os meus vídeos, sabe? Isso me E já teve, assim, algum acontecimento, assim, que te deixou muito chateada ou que foi polêmico? Conta as fofocas. Conta as fofocas. As fofocas sanjoanenses. Sim. Eu não... Deixa eu pensar, com relação a esse meio fitness, assim? Tudo que você viveu, com assim. você, assim. Com você. E já teve episódio chato, assim, tipo assim, que nem... Eu não tenho o biotipo de um corpo magricelo, nem nada, sabe? E às vezes eu faço trabalhos pra lojas, enfim. E aí, tipo assim, uma vez eu tava em uma e a moça falou que o meu corpo não era muito o estilo das roupas da loja dela, sabe? Tipo assim, que ela usou um termo que eu não gostei e eu, tipo, me doí, sabe? Não, ela te chamou pra fazer publi. E aí depois ela falou que o perfil da roupa dela era pra filé, sabe? Tipo assim. E eu fiquei assim, eu nem sabia o que significava o termo. Filé. Só que eu senti que ela tava dizendo. Eu fui falar com a minha mãe, ela quis explicar que filé é aquele bem fininho, né? Aquele corpo mais slim. Mignon. Isso. E aí, enfim. Mas tudo bem, né? A gente tem que lidar com essa coisa. Mas se ela não queria o teu... Mas eu não sei também, não entendi muito. Ela te achou pelo Instagram, falou, vem aqui que pra fazer. Aí ela... Sim. Aí fez uns, a gente tinha combinado mais, assim, fechar um mês, mas nem completamos, mas tudo bem. Mas ela não precisava te falar. Não, entendeu? Eu sempre tento, tipo assim, eu acho que, né, tem jeito pra você falar com a pessoa, falar do corpo da pessoa é muito delicado. Se eu não tô bem da cabeça, isso aí me afeta de uma maneira. Imagina. Sorte que eu tava boa. Tipo assim, eu fiquei chateada, mas falei, tudo bem. A minha nutricionista, eu adoro ela. Já falei do meu personal, falei da minha nutricionista. Eu adoro ela porque ela é bem empática, assim, sabe? Então, esses dias ela registrou o corpo dela durante um mês pra mostrar no ciclo todas as mudanças que ela tinha. De acne, de inchaço abdominal. Então, tipo assim, isso é muito legal para as pessoas verem, sabe? Porque às vezes a gente acorda... Hoje mesmo eu acordei... Né? E mostrou, ela fez um teste mesmo, né? Tipo, pra conseguir registrar isso. Ela também fez se pesando várias vezes no dia pra mostrar quanto, na mesma balança, quanto o peso dela oscila no horário dos dias. Então, eu acho muito legal isso. Eu acho uma maneira muito leve, né? Da gente, dela cuidar desses assuntos. Não profissional falar desse jeito, né? E é um jeito de ensinar que a gente tem que se gostar, independente do peso que a gente esteja, entendeu? É claro, às vezes a gente tá um pouquinho acima do peso, a gente vai olhar, tem muita gente que não gosta, tem gente que gosta e tá tudo certo. Mas assim, entender, tipo, eu tô assim, teve um motivo, não teve, gosto de estar assim ou não. Então, exato. Quero emagrecer, sabe? Então, você tipo tem assim, consciência, né? Tipo assim, eu não quero estar assim, eu vou procurar melhorar. A pessoa não, aquilo lá não é tipo uma... Ela não vai ficar assim pra sempre, né? Se ela quer melhorar, ela super tem a oportunidade, né? E também entender as condições dela dentro disso. Agora, não é a sentença, né? Não é uma sentença, vou morrer assim, entendeu? É aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim... Vou morrer assim, vou morrer, Então, acho que isso da parte dos profissionais, eles têm que tomar esse cuidado. Mas eu lá em São João, eu gosto muito dos trabalhos dos profissionais. Eles tentam
trazer de uma maneira leve, sabe? Porque eu acho que a gente veio trazendo sempre assunto de peso, tipo de corpo, sempre de uma maneira tão pesada, né? Desde... Não, e veio igual um tsunami depois da pandemia, né? Muito. Todo mundo só fala disso. Agora tá naquela era, não sei se vocês viram, da extrema magreza, né? Que tem muitas Que é pessoas falando... chique, né? Diz que é chique. Eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu entro nessas noias, assim, às vezes, sabe? Tipo assim, às vezes eu entro mesmo, tipo assim, eu acho que às vezes eu engordo de um dia pro outro, sabe? Então, graças a Deus, minha mãe, o João, meu namorado, eles falam, tipo assim, não, tá normal, assim, porque senão eu acho que eu engordei. Porque é uma coisa que eu acho que, quando você passa de um emagrecimento, sempre vem, eu acho que todo mundo passa por isso, uma distorção de imagem. Passa. Eu acho. Tanto uma pessoa que emagreceu, tanto uma pessoa que sempre foi magrinha e conseguiu ganhar peso. É muito difícil lidar com a distorção de imagem. Eu não sei se isso é um caso de diagnóstico, mas eu sinto, tipo assim, às vezes eu me imagino igual eu era antes. Eu me olho no espelho e eu acho que eu tô igual eu era antes. Você entende? Mas eu vejo minha roupa, que tá mais larga, mas é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com a distorção. Porque senão também você perde a mão ali. Porque eu acho que também eu queria um pouco de... Acho que foi tão... não é que foi difícil, mas pra você foi uma batalha chegar no peso que tá hoje. E tem altos e baixos, não é uma linha. Porque eu já engordei e dá um medo, né, de voltar. É vida, gente. Eu morro de medo. Eu morro de medo. Eu falo assim, não, eu não posso voltar a ser como eu era antes. Às vezes meu peso sobe um pouquinho, eu já fico, não, nossa vida. Segurança, é um pouquinho de distorção, né? Você fica um pouco neurótica. Assim. Fica. Mas é tipo assim, ó, tá. Aí você tá falando isso, ai, mas a menina tem um corpão e tal. Mas ninguém sabe o que você passou antes, né? Pra ter isso hoje. É verdade. Se a pessoa vê como eu era antes, tipo assim, eu tenho que me orgulhar muito, sabe? Que às vezes eu falo, tipo... Manda uma fotinha pra gente pôr no vídeo antes e depois, tem? Tem. Se ela quiser, né? Eu mando, sim. Eu mando já, eu fiz vídeo, eu vou mandar que eu fiz em vídeo de antes e depois. Isso é ser influencer. Não, é verdade, tem que mostrar a verdade. Mas era uma coisa que, você sabe que quando eu fui postar antes e depois, era uma coisa que eu tinha vergonha. Eu falava assim, nossa, mas olha como que eu tava, né? Tipo, eu não sou mais essa pessoa, não tem nada a ver mais com ela. Dá vergonha mesmo. Mas dá. Eu não sei explicar por quê, mas tipo assim, eu tenho amigas que também passaram por processos assim de antes e depois. E elas, nossa, que vergonha. Até minha mãe falou assim uma vez, nossa, mas você vai postar? Eu falei, eu vou. Uai, a gente tem que, né, calçar a cara, mostrar, porque né? Igual você falou, a pessoa te vê hoje e fala, mas e aí, tá tomando que... E até uma coisa que eu quero mostrar mais no meu Instagram, porque quem chegar lá, acho que eu só vivo treinando, que eu gosto de treinar, mas não sabe por que pra mim isso é tão importante. Ou acha que foi rápido. Ou acha que foi rápido. Exatamente. Porque esses dias eu fiz um vídeo... vestindo uma calça minha do começo, assim. Gente, foi muito legal. Eu amei a repercussão dele, sabe? Os comentários. Muita gente nem sabia que eu tinha passado por um processo de emagrecimento. Eu acho que é um assunto que eu tenho que trazer mais, sabe? Qual o peso máximo que você chegou? Eu acho que foi 87. Agora eu tô com... É que você é alta, né? Ela é alta, eu tenho gente, 1,68 m. Mas nossas fotos... dá pra ver bastante as minhas costas, sabe? Comparando, o meu rosto, eu falo assim, eu tenho procedimentos estéticos, que eu falei pra vocês que eu amo, né? Mas, tipo assim, emagrecer mudou muito meu rosto também. Tipo assim, a forma, sabe? Já ajuda. O rosto, né? Mas é isso. Então conta assim, como que foi a primeira viagem pra fora, por que foi, eu foi adoro a trabalho, foi lazer? Não, sempre só lazer. Vou contar pra vocês. O meu maior sonho da vida sempre foi conhecer Nova York. Enquanto eu tava CLT ainda, eu já tinha feito meu passaporte. E aí eu tinha acabado de pedir demissão, marquei pra tirar meu visto, eu tive meu visto negado. Aí eu não pude... Que ódio, todo mundo, né? Isso foi em 2022. Aí... Em 2022, e eu queria viajar, porque, assim, eu comecei a entender mais sobre a vida, como a gente consegue fazer as coisas que a gente quer se a gente se dedicar, nesse período, assim, de 2022 para 2023. Antes eu era meio, tipo, achava que a vida era isso, sabe? Eu trabalhar, sempre fui muito sonhadora, mas eu achava que eu ia viver dentro do céu, ia demorar. Porque, assim, na minha família, meus pais não saíram do país. Eu tive um tio que foi uma vez para Portugal, mas, assim, nada... Faz muito tempo, voltou, não foi algo, assim, que transformou a vida dele, sabe? Ele não teve essa mudança... Porque viajar traz uma perspectiva diferente depois. Você nunca volta igual que você era, sabe? E aí, nossa, foi uma dor enorme quando meu visto foi negado.
porque teve uma época que aquele hotel urbano, o Urbi, fez promoção e eu comprei uma viagem pra Nova York que tava com preço de R$2.000. Ah, foi a época do golpe? Época do golpe. Eu e mais 2 amigas, a gente comprou a viagem pra Nova York e eu tive meu visto negado e eu fiquei, caramba, como é que eu vou fazer essa viagem? Por fim, não teve viagem nenhuma, porque foi golpe lá, né? Eu nem recebi esse dinheiro de volta. Nunca mais. Né? Nunca mais. E aí... eu falei, bom, não vai dar pra ir em Nova York, o que eu vou fazer em 2023? Eu quero sair do país, eu quero fazer uma viagem internacional. Porque até então eu tinha andado de avião só a trabalho também, que eu tinha ido para Brasília e Rio de Janeiro de avião, só. E eu falei, não, eu vou fazer uma viagem. E aí eu me organizei e eu fiz a minha primeira viagem internacional, que foi uma Eurotrip. Que aí, foi pra lá primeiro. Foi. Entendi. Eu fiz Amsterdã, depois eu fui pra Amsterdã, na Holanda, Bruxelas, na Bélgica, e a gente terminou em Paris. Que também foi, tipo, muito maravilhoso, né? Porque, assim, eu não tive em Nova York, mas, poxa, Paris também é incrível, né? Incrível. E conheci esses outros 2 países que eu não sei dizer pra vocês se eu gosto mais de Paris ou Amsterdã. Porque são 2 vibes diferentes, mas é maravilhoso. Bruxelas, eu não... falar pra vocês que eu amei, não amei tanto, sabe? Tipo, foi legal, mas... não foi um lugar que eu senti calor na alma. Só se pagar pra mim. Se pagar pra mim, eu vou. Você vai a qualquer lugar. Eu vou, nossa, na Europa ainda, sabe? Eu vou, assim. E essa viagem já voltei diferente, sabe? Tipo assim, eu falei assim, meu Deus, eu preciso fazer uma por ano. Sabe? Tipo assim, preciso fazer isso pra minha vida, porque eu voltei transformada. Tipo, falei assim, caramba, um sonho meu se concretizou. E eu paguei a viagem, paguei os dólares, tudo com dinheiro meu, sabe? Trabalhando eu. Meus pais não me deram um centavo pra viajar, mas nada. Ai, que mais e gostoso não tô ainda, julgando né? eles, assim, tipo assim, porque eu fiquei muito... É orgulho de orgulho, tipo assim, nossa, eu trabalhando por conta sozinha, consegui bancar uma viagem pra Europa de, tipo, acho que foi 15 Mas aí dias. você foi com excursão, sozinha? Não, eu fui com uma galerinha? amiga. Eu fui com uma amiga que ela já tinha feito viagem. E ela, assim, a gente não era amiga, a gente era conhecida, colega. E a gente já tinha se interagido, eu gostava dela. E aí ela topou ir comigo. Nossa, a chance de dar errado isso daí é grande, hein? É. Vocês ficaram quantos dias? 15 dias. Nossa, mas e ela abraçou muito esse meu sonho, sabe? Tipo assim, porque ela sabia, ela já tinha viajado pra outros países. Ela já tinha tido acesso a isso. E eu fiquei assim, tanto que ela me colocou na sala VIP com o cartão dela, me deu, tipo assim, de presente, sabe? Foi muito legal. E ela também é um pouco mais velha, só que eu, a idade também ficou bem legal, assim, a gente foi muito parceira. E aí... Fiz essa viagem, voltei transformada. Aí, ano que vem, em 2024, eu já comecei. Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? E aí, tipo assim, as minhas amigas, todas namoravam. E as que não namoravam, elas não podiam fazer agora, por causa que no trabalho, não tinha também essa flexibilidade. Eu falei assim, em 2024, eu vou sozinha pra Espanha. Nossa. Aí a minha mãe, tipo assim, foi um assunto super delicado. Eu fechei a viagem. Falei pra minha mãe, ela ficou bravíssima comigo, porque como que você vai sozinha pra outro país? Eu já tinha viajado só uma vez pra fora. Como que você vai sozinha? E aí eu parei de comentar com ela da viagem, que eu já tinha fechado. Falei, comuniquei. Passou, acho que uns 8 meses que eu viajei em agosto mesmo. Eu fechei bem no começo do ano e eu viajei em agosto. Aí eu falei pra ela, falta um mês, hein, mãe, pra ir pra Espanha. Já se prepara. Aí ela já viu que era verdade, sabe? E, nossa, mas foi também uma viagem que transformou a minha vida, porque foi muito legal. Eu fiz Barcelona e Madrid. E aí a Espanha, o idioma é mais tranquilo e tal. Eu não estudava tanto, eu não me dedicava tanto no inglês. Quando eu voltei de Paris e da outra Eurotrip, eu falei, preciso melhorar meu inglês. Porque a minha amiga fez a boa na primeira viagem, ela que conversava com os caras lá. E eu só ficava só no hi. Falava hi e me sentia, entendeu? Pedia sorry, Yes. me sentindo, yes. Pedia sorry, e porque era muito mais difícil o inglês nesses países, porque eles têm sotaque igual a gente. E é mais a língua deles também. Muito, o holandês falando inglês. Ou... Gente, misericórdia, era muito arrastado. A minha amiga que ajudou nós. Passamos, nos enfiamos nos perrengues, assim, mas foi muito bom. História pra contar, né? Pode contar. Adoro. A gente pegou o trem errado de Amsterdã pra Bruxelas, porque a gente não entendia as informações dentro da rodoviária. Aí a moça que tinha fechado a nossa viagem
Nossa, esse aqui também é polêmico. Ixi, lá. Depois eu conto. A moça que tinha fechado a nossa viagem, ela pegou um trem de primeira classe pra gente. Tinha até comida. E aí nós, com a informação errada, fomos em um que não tinha nem supervisão. Não tinha nenhum cara bipando o nosso ticket pra entrar. Aí teve roubo dentro do trem que a gente tava. Uma mulher foi roubada a câmera. Nada com a gente, graças a Deus. E aí minha amiga encanou que nós tava sendo perseguida. Eu fiquei misericórdia. Mantendo a paz, gente. Mas, enfim. Aí a parte da Espanha foi muito legal. Que eu vi que eu conseguia me virar. E não tinha nenhum guia, nada. Você chegou lá e falou. Sozinha. Abriu o celular. Nossa vida, foi muito. Eu acho que foi aí que eu criei mais confiança. Falei assim, eu consigo qualquer coisa. Me virar, sabe? Tipo assim, não é desde o aeroporto. Táxi, sabe? Só pra tirar uma dúvida. Dizem que a imigração no aeroporto da Espanha, em Madrid, é o pior que tem. Porque tem muita mulher que vai sozinha e eles cortam as asinhas porque sabe que vai a trabalho. Entendi. Foi tranquilo pra você? Foi bem tranquilo pra mim. Assim, essa parte da imigração. Ele perguntou só quanto que eu tinha levado de dinheiro. Que, na verdade, A imigração mesmo, eu entrei por Paris. Eu cheguei lá em... Foi isso? Eu acho que foi. Foi mais tranquilo, então. Nossa, eu não lembro Isso agora. da Espanha é piorzinho. Mas foi tranquilo. Nossa, eu não tive nenhum B.O. Tava com medo, assim, sabe? Mas foi super legal, porque lá em Barcelona, só teve uns dias em Barcelona que eu tenho um amigo que mora na Irlanda. E aí eu falei pra ele que eu tava indo pra Espanha. Ele conseguiu folga no trabalho e me encontrou, mas a gente ficou, tipo, 1 dia e meio juntos lá. Só. E batendo perna, a gente foi nos dias. O resto eu fiquei tudo sozinha. Peguei trem de Barcelona pra Madrid sozinha, foi um sucesso. Aí eu comecei a ficar confiante, né? Já tava... no olha que tal. E aí eles falavam pra mim, tipo assim, que meu espanhol era bom. Eu acho que eles falavam pra puxar saco, né? Tipo, táxi, assim. Eles falavam, de onde você é? Seu espanhol é muito bom. E eu, tipo, você já deve ter visto que eu sou turista. Portunhol. Né? E eu super achando que eu tava arrasando. Fazia tudo a pé, Google Maps. Eu fui no Eurosummer, agosto, né? Então, tipo assim, 10 horas da noite tava claro. Então eu conseguia aproveitar bastante. Foi muito legal. Teve até um dia que eu marcava as localizações em Madrid. E aí eu acho que uma casa de festa lá, uma balada, viu o meu perfil, falou, vou convidar. Sabe quando fala assim, vai ter uma festa, mulher é fria até 10 horas da noite. E aí eu, tipo assim, e se eu for sequestrada pra Turquia? Dá medo, né? Aí eu recebi, mas eu queria, ao mesmo tempo, eu queria muito viver perigosamente, sabe? Aproveitar e falar. Experiências. Tipo, eu gosto muito de reggaeton, que é a música lá desses lados, né? E eu falei, nossa, é minha chance de ir. Aí eu ficava conversando com as minhas amigas aqui. Eu vou ou não vou? Nossa, mas e se eu for? E começava meia-noite a festa, gente. Eu falava assim, nossa, eu sou muito jovem senhora pra isso. Eu, tipo assim, vou meia-noite num lugar. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou. Aí eu vou ficar na outra calçada. Se for casa de festa mesmo, se tiver um ar de balada, eu vou entrar. Se não for, eu vou vazar. Porque, né, se eu for num lugar escuro. Aí eu peguei o táxi. Fui lá, tinha fila, tinha jovens e tal. Entrei na fila, não deu nem 5 minutos, já fiz amizade com uma venezuelana e uma argentina. Que eu falei, gente, eu tô sozinha, não sei o que. Vira uma amiga, parecia besties lá dentro. Que beleza. Foi super legal. Nossa, eu aproveitei bastante. Era na minha penúltima noite lá. E, enfim, eu tenho muitas boas lembranças da Espanha, assim, porque me marcou demais, sabe? Tá sozinha. Eu me senti super em casa. Tipo assim, eu falei pra minha mãe, a minha mãe quer morrer, né? Que eu falo isso, que eu acho que em qualquer lugar do mundo eu conseguiria ficar feliz e bem, sabe? Porque eu, tipo assim, eu gosto da minha companhia, enfim. Isso é o melhor, né? Solitude. Aí eu voltei de Madrid, falei, bom, agora, meu plano que eu tava fazendo viagens internacionais era pra tentar o visto de novo. Porque você já tem uma... agrega valor no seu passaporte. De viagem. Fui lá e tentei. Ano retrasado. Tinha marcado o visto e agendaram o visto pra novembro. Fui lá, tentei o visto e foi aprovado. Aí eu fiquei... E eles perguntaram mais coisas dessa vez, será?
Não. Ai, não, ele, olha pra você ver, o cara me perguntou, tipo assim, eu vi aqui que você foi pra Amsterdã, se eu fosse pra lá, o que você me recomenda? Que eu Drogas, prostituição, bolinho de maconha. Porque tem isso, tem muito isso lá, tem as Red Streets lá, tipo, eu falei assim, não pra ele, eu amei o Heineken Experience, falei pra ele, assim, e aí ele perguntou da Bélgica também, tipo, pra ver se eu tinha, né, realmente vivido o lugar. Exato. Ele não ia perguntar de Paris, que lugar você foi em Paris? Torre Eiffel. Tipo, ele não perguntou de Paris, perguntou mais de Amsterdã e da Bélgica, né? E aí foi aprovado. Só que aí, gente, eu tinha marcado de colocar silicone no começo desse ano. Nossa. Que eu já era um dinheirão. Mas a viagem era pra quando? Não tinha viagem ainda, né? Não tinha ainda. Não, eu consegui o visto, falei... Tá bom, então. E eu já tinha dado ok do silicone, falei, caceta, E né? agora? Tipo assim, agora eu marquei o silicone... E aí eu não vou ter mais o dinheiro pra viajar pra ir pra Nova York. Mas enfim, falei assim, vai dar certo. Depois eu vou ter tudo pra Nova York. Eu falei assim. Eu falava assim, tá tudo bem, não se pode ter tudo na vida mesmo, né? Aí eu vou botar silicone. Aí coloquei silicone dia 6 de janeiro desse ano. Mas eu não tava me aceitando que eu não ia pra Nova York. Aí eu fiquei assim, nossa, mas eu acho que eu consigo, acho que eu vou sim. É só um incentivo que a gente precisa. Parcela! Se Deus me deu limite, é porque ele vai me dar condição de pagar, né? Se o banco me deu o cartão, o problema é deles. Não importa mas, o preço, enfim. importa quantas vezes E eu parcela. super simples. Vou pra Nova York, sim. Aí eu tenho até um vídeo, gente, que eu tava indo trabalhar, eu tinha tomado café e eu tava no auge da cafeína, que ela faz coisas maravilhosas comigo. E eu gravei um vídeo e falei Quase assim, usou o porque pidente. você vai pra Nova York sim esse ano. Eu tenho esse vídeo, eu vou resgatar ele depois. Você vai pra Nova York, eu começando a profetizar coisas na minha vida. Você vai trabalhar com a sua imagem, você vai colocar seu silicone, você vai fazer tudo que você quiser. E eu falando desse jeito no vídeo, super, né, fazendo ali a Manifestando enquanto eu tava indo trabalhar. Mandei mensagem pra mulher de Nova York, falei, me vê a data mais barata que tem, mais tranquila. E aí eu fechei a viagem sozinha pra Nova York também. Eu ia sozinha, mas é muito mais diferente, né, Estados Unidos. Mas eu falei, não importa, vai dar certo. Eu vou pegar firme no inglês. Não, o que mais tem lá também é gente. Se precisar, tá todo mundo lá. Aham. Só tem brasileiro lá. Tem muito. Eu falei, não, vai dar certo. Fechei a viagem. Comecei porque eu gosto de parcelar os trem, né? Porque nosso parcelamento a gente vai até na lua, né? Faz parte. E aí eu falei, nossa, eu nem acredito que eu vou pra Nova York. E ainda mais sozinha, né? Aí eu encontrei uma amiga minha, que a gente trabalhou junto na empresa que eu trabalhava antes de ser autônoma. Eu comentei com ela, falei assim, eu não acredito. E eu não gosto de ficar falando pras pessoas, assim, tudo antes de acontecer. Eu sou um pouco desse jeito, tipo, não vou contar. Que nem eu falei assim, eu vou vir no podcast. Será que eu falo que eu vou no podcast? Eu sou meio desse jeito, tenho medo, sabe? Um pouco, não sei se é bobeira, mas enfim. De inveja, assim, mais, né? Então, eu tenho medo. A minha mãe sempre falou, só conta depois que dá certo, sabe? A minha mãe sempre falou isso pra mim, eu acatei. Aí, eu comentei com ela, porque ela era uma pessoa muito querida, e eu sei que ela ficaria feliz, né, comigo. E aí eu falei pra ela, então, eu vou pra Nova York, eu fechei a viagem. Ela, que incrível, e quanto que você vai? Quem sabe eu não vou com você? Ela falou. Eu falei, eu vou desse jeito. Sério? Eu achei que ela tava brincando. Ela, depois você me fala quando que você vai. Gente, eu cheguei em casa, eu encontrei ela numa loja que eu tava trabalhando. Ela me mandou mensagem, me passa as informações. Tipo, que dia e tal, e por onde você fechou. Que eu vou ver se dá pra eu ir com você. Porque todo mundo... Eu sempre mostrei muito que era meu sonho em Nova York. Sempre... E no meu serviço, antigamente, todo mundo sabia. Quando meu visto foi negado, eu chorei muito. Eles ficaram... A empresa ia me dar a oportunidade pra eu ir fazer... pra eu ir com eles a trabalho lá. E meu visto foi negado, não dava, né? Nossa. Então, tinha tudo isso. Tudo tem a hora. Exatamente. Eu esperei 6 anos pra conseguir realizar esse sonho. E aí, ela falou, nossa, porque eu recebi um monte de mensagem das pessoas. Meu sonho é ir pra Nova York com você e ver a sua reação, sabe? Tipo assim, acho que vai ser muito especial. E aí, deu certo, ela fechou e a gente foi pra Nova York junto. Foi muito legal. Ela é mais velha que eu, ela já é mãe de 2 meninas, então, inclusive uma da minha idade. Então foi muito legal, assim, ter também ali uma pessoa junto. Só que ela é super parceira, tipo assim, animada, sabe? Às vezes até mais que eu. Eu falava, nossa, quanta energia, né? E foi muito especial também. E eu fui pra Nova York em agosto desse ano. E eu nem acredito que eu realizei esse sonho, sabe? Que tipo, legal. demorei Foi ontem, 6 né? anos. Tipo ontem. Foi Fresquinha a memória. Exato. Ainda. Às vezes eu paro pra fechar. Nossa, caramba, eu fui pra Nova York. Tipo assim,
assim, de todas as metas que eu coloquei esse ano, tipo, eu realizei 70, assim, sabe? Então, é muito bom a gente ter olhar pra trás e ver, né, que a gente conseguiu. Conquistou. E aí que vem? Lá só? Foi só pra lá ou foi mais cidade? Só pra Nova York. Era o porque sonho tem lá. muita coisa, gente. Tem muita coisa. Inclusive, eu vou ter que voltar lá, em nome de Jesus, porque tem muita coisa. E eu amei a parte do inglês lá. Porque eu já tinha pego mais firme no inglês. É mais limpo, É mais né? fácil falar inglês com um americano do que com pessoas assim, tipo, alguém da Europa, europeu, assim, que tem um sotaque. Mas uma das minhas partes preferidas da viagem foi praticar o inglês. Eu adoro ficar conversando. Eu puxava assunto só pra ver se eu ia conseguir entender o que a pessoa ia falar. Tipo, assim, se eu não entendia, tudo bem, eu fazia a Katia Sonsa, então né? tá, tchau. Então tá bom, bye. I don't understand you. Eu falava só isso. Mas eu me virei bem. Já chegamos, a primeira coisa que a gente foi comer, a gente foi num lugar lá que era monte sua salada. Falei, putz, mais difícil, né? Porque você vai ter que falar todos os ingredientes que você queria. Aí eu falei assim, pois eu vou fazer isso um conteúdo. Pedi pro moço se eu podia gravar, eu pedi montando a sala, e ele deixou. E foi muito legal. Depois disso eu falei, quer saber? Eu vou me jogar. E eu conversei, bati. Você gravava também? Gravava. Gravava. Era parte. O povo amava, o povo adora ver, tipo assim, você se jogando as visualizações vai lá em cima, né? Quando é viagem. Eu até pego, tipo, quando eu vou parceria com lojas, por exemplo, de look, sabe? Porque aí eu faço o dia, hoje o look é isso, porque realmente aumenta muito. E querendo ou não, é um conteúdo pra eles, né? Também, tipo, uma foto num, tipo, Nova York. E a pessoa vai querer a roupa igual. Sim. E você foi pra lá. Então, manifestou também igual. Né? Então, tipo assim, ao longo da minha vida eu fui vendo, sabe? Tipo, tudo que eu queria mesmo eu fui conquistando. Por mais que às vezes eu olho e falo assim, nossa, eu ainda não trabalho com a minha imagem. Mas é uma questão de tempo, né? Sim, com certeza. Eu acho que é uma questão de tempo. É mais fácil ir construindo você sendo você mesmo do que você ser aquela pessoa que pega qualquer coisa, faz qualquer coisa só pra ir aparecendo. Sim. Aí perde credibilidade. Exato, e você também fica meio avulsa, né? Nos lugares, né? E ano que vem, pra onde você vai? Já tem planejado? Nossa, então, a gente tá com planos, que agora eu tô namorando. Maldivas. Também tem que colocar. Maldivas. Agora eu preciso de um planejamento duplo, né? Mas a gente tá estudando ainda pra onde a gente vai. Romântico. É. Só lá. Deixa eu pensar, romântico. Portugal. Portugal é romântico, não é? Tem os vinhos Será? e tal. Eu queria ir pra... Tem 3 lugares que eu falo que é Grécia. Nos próximos lugares que eu quero visitar. Grécia. Tio. Eu quero ir pra Suíça, Grécia e Itália. Áustria. Esses 3 que é a minha próxima meta. Eu vou colocando metinhos assim, pequenininhas, né? De próximo lugar. E depois ainda quero ir visitar outros lugares dos Estados Unidos. Metinhos pequenininhos. Suíça. Não, metinhos assim, de países próximos. Bem humilde. Não é desse jeito, não. Aí vamos entrar no personagem. Lá, assim, né? Ela entra no trem. Aquele trem panorâmico, Aquele né? trem baratinho lá de 200 euros. Não, mas eu falo assim, de país. Eu falo, esse foi. Vamos pra outro, sabe? Então, já compra uma pinha pra pôr os pininhos, assim. Os pinzinhos, né, no lugar. E você traz o imã de geladeira ou você não deu Trago o imã. Nossa, eu sou a turista raiz mesmo. Eu trago o imã. Eu gosto de trazer boné também, pra mim. Que eu gosto de boné. Então, só que eu não comprei em Amsterdã. Comecei com essa tradição depois. De repente. Foi tarde, mas um dia eu volto lá. Hoje em dia, por exemplo, você acha que você chegou onde você queria? Não que você conquistou tudo, óbvio, né? Mas fala assim, tá do jeito que você queria hoje em dia? É que nem eu falei pra vocês, eu sou muito rígida comigo, então eu sempre penso, nossa, talvez se eu tivesse me esforçado mais, eu estaria em outro lugar. Mas eu também gosto de pensar que eu tô onde Deus preparou, onde que é o momento que eu tenho que estar vivendo, que tem momentos que às vezes porque a gente tem que desacelerar em alguns momentos. Aconteceu uma série de, tipo assim, eventos com a minha família esse ano, que eu não vou conseguir seguir minha vida normalmente, sabe? Tipo assim, isso não sou eu, sabe? Então, eu acho que se não fosse por esses acontecimentos que me abalaram emocionalmente, eu estaria um pouco mais avançada, sabe? Mas eu dei uma pausa, assim, mais estabilizada. Esse ano, sabe? Mas em geral, na minha vida, eu acho que eu tô bem. Pra minha idade, pra... Sim, nossa, imagina.
pra minha idade. Eu me orgulho, assim, sabe, da minha trajetória. É bom a gente parar pra... Até esse exercício, essas perguntas que vocês fazem me provocam pra eu pensar lá atrás. Eu falo que isso pensa, né? Faz eu pensar, tipo assim, refletir. eu nem lembro. Às vezes, se parar no dia a dia, eu nem lembrava que eu comecei lá atrás, que eu não sabia se ia dar certo ou não, e não sabia se eu ia conseguir também fazer meu nome, né? Em tudo, né? Tipo, tanto na área de videomaker mobile, tanto no meu nome no Instagram, né? Que esse ano foi um ano que deu um boom no meu Instagram, tipo, em crescer, assim, a parte de visualização. Mas já deu uma acalmada, porque eu tive que dar umas pausas, sabe? Por causa, que nem eu falei pra vocês. Aconteceram coisas. Que nem é relacionado a mim, mas afeta, né? A gente, Afeta. Quando é alguém muito especial da nossa família, a gente fica, né? Mas, no geral, da minha vida no panorama, eu tô feliz, sim. Tô contente. Que bom. Não, porque imagina a tua idade, tudo que você já aprendeu até agora e tá dando certo. A gente tem mania de achar que nós tá atrasado em tudo, né? Tem não. Mas isso é todo mundo que eu vejo. Todo mundo acha que muita coisa ainda mundo vai acontecer, você vai receber muito não, mas isso Exato. tudo vai te fortalecer, né? Sim, com certeza. É verdade. E todo mundo que vem aqui é legal, tem essa análise, né, de trajetória de vida mesmo. Tem uma arquiteta que a gente gosta, que ela veio aqui, ela falou assim, nossa, parei pra pensar agora, eu já fiz muita coisa, já realizei muita coisa. E a gente não para pra pensar isso, sabe? Tipo, tudo que fez, tudo que conquistou. Sim. A gente sempre tá tipo, mas eu não querendo fiz nada. alguma coisa. A gente sempre tá naquilo que a gente quer, não que a gente já fez. Exato. A questão das viagens mesmo, que eu falei pra vocês, que eu basicamente sou, tipo, a primeira da minha família a ter tudo isso. Família, quando eu falo lá na minha casa, meus pais. Por exemplo, meu irmão ainda é mais novo, ele vai viver tudo isso também, porque eu vou incentivar ele, que ele tem que viver essas coisas. Mas, comparar com os meus pais, sabe, tipo assim, eles ainda não tiveram uma oportunidade de viajar, sabe? Nesse Às vezes sentido. pela própria rotina, né? Pela própria rotina, e também porque meus pais foram pais, se tornaram pais muito jovens, né? Então, tipo assim, com 25 anos, a minha mãe já me tinha, entendeu? E eu já tinha, acho que meus 5 aninhos, sabe? Minha mãe é bem nova. Meu pai também, meu pai vai fazer 50 anos ainda. Que bom, né? Mas assim, eles... Então agora é incentivar eles também. Lógico, nossa, que vai. Uma das metas que eu falei pra vocês, 70% que eu não concluí, foi isso, sabe? Tipo assim, de conseguir levar eles pra viajar, que era uma meta que é minha pra esse ano. Mas, se Deus quiser, ano que vem eu vou ter a oportunidade, vai dar certo. Vai ter que ser mais parcela, mas vai dar certo. Vai ter 24 vezes. Eu adoro parcelamento, gente. Eu sou a maior incentivadora. O negócio é quando a gente parcela muitas coisas, né? Hoje, o cartão fica eu abri minha fatura, eu tava assim, será que agora em dezembro eu não queria abrir? Vai eu trabalhar Dezembro é um mês complicado, né? É presente, é muita coisa, né, que a gente faz. Mas no final dá tudo certo. Nossa, muita Dá coisa. trabalho, eu vou fazer meu 13º, que eu não tenho. Isso. É mesmo. Na vida da gente, a gente tem que entender os altos e baixos, né? Tudo. Nada é uma linha reta. Tanto no seu processo de emagrecimento, tanto na sua carreira. Vai ter épocas que você vai estar no seu auge, vai ter épocas que não. E tá tudo bem, isso não significa que não tem uma linha de chegada, entendeu? A linha de chegada, eu acho que ela não existe. É você cada dia se olhar e aprender algo com quem você era. Se você sente que dá pra melhorar, você melhora em todos os cenários mesmo da sua vida, seja no seu âmbito profissional, no seu desempenho na sua parte física, da sua saúde, mas que eu queria mesmo também falar para as pessoas não deixarem, né, de se cuidar, de colocar elas como prioridade. Isso não é perda de tempo, de maneira alguma. Eu acho que é isso que vai dar para elas todo o fôlego que elas precisam para realizar o que elas querem, né? Eu espero que vocês estejam assistindo todos os episódios, porque a gente sempre aprende alguma coisa aqui, né? É muito bom também. Que nem eu falei pra vocês, queria agradecer, porque vocês me provocaram reflexões que eu não tinha. Fazia um tempinho que eu não parava pra fazer a respeito de mim, da minha trajetória. Então vai contribuir bastante pra mim também. Legal, porque... Ainda mais nesse final de ano, né? Que é bom a gente dar uns insights, né? Uma retrospectiva pra você ver que. Exato. O valor que tem, né? De si mesmo pra você. Você já se valoriza, mas tem que saber que a história também tem um valor. É verdade.
Não só o que você... Por isso que a gente pergunta se já conseguiu o que queria. Porque às vezes a pessoa reflete e fala, nossa, realmente. Sim. Um objetivo meu, de modo geral, também sempre foi, de alguma maneira, e também sempre conseguir impactar positivamente a vida das pessoas. E se não for ir numa massa, mas uma pessoa em si sentiu que é o que eu falei fez sentido, mudou um pouco a visão dela sobre a vida, o mundo, eu já fico feliz, né? Isso já é motivo da gente já deixou nossa marquinha no mundo, né? Com certeza. Fofa. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, que eu agradeço. Galera, muito obrada até quem assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. Seguir a gente no Instagram. Seguir a Ellen, vai estar tudo embaixo ali na legenda, certinho, os QR Codes, os contatos. E é isso, muito obrigada.